Fala pessoal, William aqui e hoje estamos entrevistando o Edson Gomes, ele que é especialista em sistemas esportivos da Soccer Grass, empresa responsável pela aplicação do gramado sintético no Allianz Parque. Gostaria de te agradecer, Edson, por ter aceitado o nosso convite e falar aqui com os nossos seguidores, alunos, sobre esse tema que vem gerando bastante debate na mídia brasileira e entre os jogadores também. E eu já começo te perguntando sobre a questão da aplicação do gramado no Allianz Parque. Como que foi esse processo? O nosso relacionamento com o Allianz Parque começou 3 anos antes da implantação da grama sintética, né? Nós fizemos um teste com uma grama híbrida e, por conta do volume de shows, infelizmente, não foi possível adotar a grama híbrida. Teve um intervalo de shows em 2019, entre os Los Hermanos e a banda sul-coreana BTS, e o gramado ficou praticamente coberto durante uns 12 dias. Isso foi o suficiente para poder matar a batata da grama. A partir daí, aí as negociações avançaram para o gramado 100% sintético por conta da demanda de shows cada dia mais crescente no Allianz Parque. Só para a gente fazer um parênteses aqui, é o estádio com o maior número de shows do mundo. O segundo estádio com o número de shows no mundo fica na Inglaterra e é em torno de 25% do total de shows no estádio. Então, assim, tivemos que sair depois à procura de um sistema que fosse adequado para juntar essa questão tanto dos shows como também dos jogos em alto padrão, né? Porque aí é um time de Série A, o campo homologado pela FIFA todos os anos, então a exigência tanto do sistema, eu digo sistema, o shock pad, a grama, e o infill, que é o plástico usado ali no lugar da borrachinha preta. Tudo isso compondo um sistema que permite que em 6 horas depois de um show a gente consiga deixar o gramado em estado 100% no padrão FIFA para uma partida de futebol de alto nível. Então, nós começamos isso há 3 anos e foi uma busca bem complexa, porque nós conseguimos achar essa grama só na Holanda. Só para você ter uma ideia, grama na Holanda, shock pad alemão, numa fábrica na Alemanha, e o plástico na Itália. Essa junção dos três é o que nós temos hoje no Allianz Parque. Produto diferente de qualquer outro tipo de grama conhecida aqui no nosso país, inclusive diferente da do Botafogo também, diferente da grama do Atlético Paranaense, por conta da grande capacidade de drenagem que esse sistema tem. Então, quando você fala no estádio de Série A, onde você vai receber jogos televisionados, é como se fosse um evento. Então, tudo tem que ser pensado, muito bem pensado. Por exemplo, irrigação, a drenagem, a grama adequada para que o jogador tenha a melhor experiência possível e o mais próxima da grama natural, fazendo essa composição de um grande espetáculo, né? Então, deu trabalho, a gente queimou a cabeça aí para poder, e viajamos meio a Europa toda atrás de uma solução que viesse convergir com a necessidade do Allianz, que é cada dia mais premente. Só para vocês terem uma ideia, o número de shows não para de crescer. Os números de eventos não param de crescer. A gente não sabe qual é o limite que o pessoal lá vai colocar de eventos e shows dentro da arena. Tu falou da questão do gramado ser diferente, tanto do Engenhão quanto da Arena da Baixada. Como é que é a composição do gramado da Soccer Grass ali, principalmente no Allianz Parque? É um material mais emborrachado? E sobre a questão da irrigação também. Ela não precisa ser tão irrigado quanto a Arena da Baixada, mas precisa ser mais irrigado do que a do Engenhão, né? Vou mostrar aqui. Isso aqui
é uma grama sintética padrão. Uhum, É o que tem no Botafogo e similar ao que tem no Botafogo e no Atlético Paranaense. A base uhum, é essa base de látex aqui. uhum, É praticamente meio que impermeável. Então você tem esses furos, o que uhum, fazem com que haja um percolamento de água para o sistema de drenagem, tá? uhum, A grama do Allianz é totalmente diferente. Outra característica da grama, né? Deitada, uhum, né? sim. Ela está deitada. Grama do Allianz. Eu posso enrolar, posso fazer o que quiser. Na hora que eu abro, ela está vertical. Então, isso é a memória do fio para a gente poder garantir que quando houver um show, na retirada da proteção do gramado, a grama volte no seu padrão, né? Uhum, Com relação à questão da drenagem, é isso. Ela não tem a camada de látex. Ela é totalmente vazada. É que, uhum, como não tem a camada de látex, a infiltração de água nesse sistema é fora da curva. E por que a gente teve que escolher essa situação? Em função dos shows e também da dinâmica e da agenda de jogos, a gente não podia ser leviano de trazer qualquer sistema para o Brasil, porque impactaria, ao invés de um case de sucesso, um problema, né? sim. A nossa preocupação é tão grande, para você ter uma ideia, que nós fizemos um estudo de 40 anos antes das precipitações de água aqui em São Paulo, para poder definir qual o sistema que nós haveremos de usar. Então, o nosso sistema, em cima do que havia já construído no Allianz, que era para grama natural, ele potencializou essa drenagem. E aí a água cai em cima do gramado e ela vai para o que a gente chama normalmente de espinha de peixe, só que o formato do Allianz é bem diferente. É um sistema fantástico, né? A W Torre foi muito cuidadosa nessa questão do sistema de drenagem, e aí o nosso simplesmente potencializou. Então, já caiu diversas chuvas muito fortes, aí tendo situações de 40 milímetros no dia, e não foi nenhuma bolha, não teve lâmina, não teve nada no gramado do Allianz Parque. Porque numa transmissão, William, né? Uhum, Numa transmissão, se a água avançar, começar com uma lâmina, a bola, em vez de rolar, ela vai aquaplanar. Então aí você não tem controle nenhum de velocidade. E também o pé do jogador, ao apoiar na grama, é um outro fator de dificuldade, porque ele não vai ter estabilidade que ele precisa, né? E aí, dentro dessa composição, por exemplo, o TPE, que é o material que nós usamos, elastômero termoplástico, que é a borracha aliás, o plástico que é usado lá, ele é 100% virgem e mais pesado que a água. Então, mesmo que, vamos falar, choveu 200 milímetros, ou seja, a chuva não foi nem gota, foi em balde. Houver alguma possibilidade de lama, de lâmina de água, o que não vai ocorrer, o plástico ele não boia, diferente da borracha preta. A borracha preta, ela é mais leve que a água. Se é comum você estar em alguns campos com a borracha preta, aonde você vê umas marcas de onda depois de uma chuva, né? As ondas é a formação da borracha, né? Que aí a partir do momento que ela começa, que ela demora para poder, a partir do momento que a água demora para sair do gramado, ela vai fazendo essas marcas, projetando a borracha na grama, né? No caso do Allianz, sem esse risco. A irrigação,
para você ter uma ideia, nós não precisamos irrigar o campo. Só que a FIFA tem um protocolo, e nesse protocolo ela exige que você faça a rega do campo, ou sintético ou natural, uma hora antes, começando a fazer a rega uma hora antes do aquecimento dos jogadores no dia do jogo, diferente de outros sistemas. No caso, o sistema do Atlético Paranaense, há uma necessidade de irrigar, daquele produto ser constantemente irrigado, porque senão ele fica muito áspero. A gente usa um exemplo aqui como o vaso de xaxim, né? Quando ele está seco, parece uma lixa. Quando você hidrata ele, ele fica confortável até para você pegar, né? O vaso de xaxim. A mesma situação é o que acontece com a grama do Atlético Paranaense. Então, há necessidade de realmente você fazer essa rega para que o material fique hidratado e não venha machucar os jogadores. A cortiça, a cortiça é um material que, por exemplo, ele não absorve água, né? Então, dificilmente você vai ter que ficar regando constantemente como o material a fibra de coco, que é o material utilizado no Atlético do Paraná. Agora, no nosso caso, o nosso produto, que esses dois materiais aí orgânicos, eles foram escolhidos por conta da queda de temperatura, né? O nosso produto, ele foi desenvolvido na Itália e ele reduz a temperatura em 25 graus. Então, pode estar um pico de 36 graus no verão, 11 da manhã, que infelizmente nós temos jogos no Brasil às 11 da manhã, onde a temperatura pode chegar aí a 36, 37, e a temperatura no gramado, só para você ter uma ideia, se o gramado for com borracha preta, ele pode chegar a 90 graus, ou ultrapassar 90 graus de temperatura. No caso do Allianz, ele vai chegar em torno de 60, 58, 60, 61 graus, no máximo, sem molhar. Se molhar, a temperatura dele cai para 28, 30 graus, com a rega. No caso da cortiça e da fibra de coco, uma que ele já tem que estar irrigado, né? E mesmo assim você faz a rega para que o jogador, no caso do protocolo da FIFA, ela exige porque mesmo na grama natural, se você não regar o campo antes no aquecimento, se o jogador cair, a gente está falando de atletas de alta performance, né? Tem jogador aí que brincando, num tiro de 60 metros, ele alcança 30 quilômetros por hora. Então, se ele cair no gramado nessa velocidade, se não tiver irrigado, ele pode se queimar, tanto na grama natural como na grama sintética. Na grama natural, pior, porque tem a clorofila que vai grudar na pele dele. Então, a clorofila e a pele humana não se coabitam. Tem que tirar toda a clorofila para que haja uma recuperação mais rápida, né? No caso da grama sintética, os fios hoje que foram desenvolvidos, eles são de polietileno, 100% polietileno, e aí a parte da irrigação ela vai fazer com que ele deslize com tranquilidade e não se queime também. Tu fez uma comparação aí da cortiça e da fibra de coco. Só pra gente deixar claro que, então, para os nossos seguidores, fibra de coco é do gramado da Arena da Baixada e a cortiça é do Engenhão, né? Para ter uma ideia, o maior fabricante do mundo de cortiça é Portugal, ficando uns 5% ali para a África do Sul. E a fibra de coco é um material que vem da Itália, uma universidade que desenvolveu esse sistema e a empresa que foi a ganhadora do certame do Atlético do Paraná trouxe essa tecnologia para cá. Perfeito. E tu contou aí que teve que ter um grande estudo, né, para entender como é que coloca um gramado que vai sustentar tantos shows assim. Qual que é a média assim de valor que vocês tiveram que investir ali no Allianz Parque? E sobre essa manutenção também, é mais vantajável em quanto tempo tu ter esse gramado sintético que tu pode fazer shows e que assim tu vai ter uma renda maior, uma renda extra, digamos assim, né, com shows,
do que um estádio com grama natural que tem que gastar, às vezes, mais até com essa manutenção e não tem essa possibilidade de fazer shows, porque se fizer shows o gramado vai acabar sendo prejudicado. A pesquisa que nós tivemos que fazer, foi a própria empresa que investiu, algumas dezenas de milhares de euros, porque você não encontra, na verdade, não dá para você fazer uma busca pela internet de um produto desse. Você tem que visitar fabricante por fabricante, entender como é que essa grama é tramada, quais são os benefícios que ela vai te trazer além do futebol, né? Então, como a nossa busca era fazer uma união tanto do shows quanto de um uma partida de futebol de alto desempenho, né? Aonde todo ano a FIFA vai fazer os testes para poder homologar o seu campo, o campo do Allianz, e permitir que ele tenha jogos internacionais. Então, se o campo não tiver dentro dos parâmetros exigidos pela FIFA, todo ano, se por um acaso der um problema grave e esse teste não for positivo, você não pode ter jogos, por exemplo, da Conmebol ou qualquer outro campeonato que a FIFA possa administrar. Então, não só a questão da qualidade do produto, mas a performance, né? Porque o teste ele é uma variante extensa de itens para poder dar o ok, né? Depois a gente pode até falar, né, nessa questão do teste, mas aí aproveitando aí essa situação, quando nós quando nós estivemos é, quando nós achamos o produto, nós efetivamente fizemos alguns testes aqui nos laboratórios no Brasil, testes nossos, para entender como seria a performance da grama. A partir daí, 100%, nós pegamos uma comissão do Palmeiras, de um vice-presidente, mais 3 pessoas, e uma comissão da W Torre, e fomos para a Holanda, no fabricante, onde já tinha um sistema pronto. De lá nós fomos para a Confederação Holandesa, onde tinha um sistema idêntico ao do Allianz Parque, hoje, e também é idêntico a um estádio que fica numa cidade próxima é, de, de Amsterdã, que é o Heracles Almelo, que participa da primeira divisão do campeonato holandês, né? Então fizemos, além disso, mais outras visitas em outros estádios para que o nosso cliente, os nossos dois clientes, né, porque na verdade são dois clientes, o Allianz e o Palmeiras, entendessem o tamanho da tecnologia embargada naquele sistema para poder fazer a escolha correta, né? Com relação à manutenção, hoje, nós com quase 4 anos de implantação do sistema, a gente tem um know-how que também é a manutenção e de operação em dias de jogos. Então, não é somente a operação de trazer o gramado para uma condição ideal depois de um show. Vai ter jogo, nós temos uma equipe dedicada lá, ela chega bem cedo, ela vai fazer a paginação, que seria aquelas listras que vocês veem no gramado, uma escura e uma mais clara, com equipamento específico, e vai cuidar da parte de irrigação, do time correto da irrigação, para que não haja nenhum problema nessa situação durante o jogo, e também vai ficar de plantão. É uma das exigências das confederações, né? Alguém do gramado por lá. Se tiver alguma intercorrência, a equipe está lá preparada para poder estar operando em qualquer questão. Eu efetivamente, antes ia em todos os jogos, hoje a gente só se limita aí a partir das oitavas de final dos campeonatos e em todos os jogos da Conmebol, porque realmente é bem complexo, os delegados são muito exigentes, e aí a gente faz essa parte, mas a equipe é fantástica. Outro detalhe também é que, diferente do gramado natural, a gente tem que ter cuidado dessas situações, né? Por exemplo, um gramado natural para um time de Série A não custa barato dentro do estádio.
a grama reage totalmente diferente da fazenda para dentro do estádio. É outro tratamento, é outros defensivos, é outras situações que são inerentes à fazenda e que são obrigatórias a se cumprir dentro de um estádio, né? Por exemplo, no Allianz não tinha luz, não tinha sol, pegava muito pouco sol. Aí tinha que usar o sistema de luz. Mas, em compensação, para piorar a situação do Allianz, tinham shows. O Allianz chegou a trocar em um ano, em 2019, 4 vezes o gramado. Então, o gramado não consegue se recuperar em uma semana. O time teve que conviver com situações muito complicadas, problemas de lesão por conta da grama não estar estável, né? E uma série de situações que obrigaram o Allianz a pensar num gramado 100% sintético. No caso do Allianz, só para você ter uma ideia, desde a implantação até agora não houve nenhuma lesão por causa do gramado. Houve lesões no gramado, né? A última agora foi o Dudu, que teve problema no ligamento, mas não foi por conta de torção, não foi por conta de nada. A gente tem que entender também que o jogador de alto nível, como se fosse de alto rendimento, um atleta de alto rendimento, né, que competiria facilmente numa Olimpíada, ele trabalha acima da capacidade que ele tem de treino, sempre acima. Então, se exige 150% para você ter 100% dentro do campo. E fatalmente o nosso organismo acaba sofrendo alguma intercorrência por conta desse esforço que não é pouco, não, né? Eu não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Sim, sim. Só pegando o gancho agora, tu falou das lesões. Muito é falado pela imprensa e até às vezes por jogadores ou treinadores que o gramado sintético ele aumenta a incidência de lesões. Isso é verdade ou acaba sendo uma fala assim sem muita embasamento assim? Porque a gente já viu que existe pesquisa sobre isso, né? Inclusive na Holanda foi proibido o gramado sintético a partir de 2026, eu acho, por conta dessas lesões, né? Realmente isso existe? Há uma maior incidência de lesão por ter gramado sintético? Só para você ter uma ideia, às vezes aqui no Brasil, quando se fala grama sintética, o cara se reporta aos complexos de locação que ele tem nos vários lugares do Brasil, de clubes que tem um campo de futebol, mas nenhum deles homologados pela FIFA. Então, quando a FIFA atesta um gramado desse, ela está pensando primeiramente na segurança do atleta e depois no conforto. Então, quais são os testes para poder garantir essa situação? Primeiro, absorção de impacto e restituição de energia. São escolhidos 8 pontos no gramado onde vão ser testados. Por quê? O gramado não pode ser duro, mas também não pode ser muito fofo, né? Aí você tem o teste de rolamento de bola e de kick de bola. O quanto de pelo livre a grama tem, que seria essa parte aqui, né? Essa parte aqui para cima. Só para você ter uma ideia, a FIFA exige que 20 milímetros de pelo livre o gramado sintético tem que ter. Assim como ela exige também que a folha da grama natural tenha 20 a 25 milímetros de altura. Por quê? Para que a bola possa rolar e não haja interferência no jogo. Aí você tem teste de planicidade, aonde numa régua de 3 metros de comprimento, você tem uma tolerância de apenas 10 milímetros de altura. Ou seja, deu 11 milímetros, o técnico do laboratório fotografa, pede para você fazer uma escovação naquele lugar para ver se não é algum problema de composto mal espalhado. Se não deu certo, ele vai pedir para você fazer uma manutenção corretiva naquele lugar. Se não deu certo, esquece, teu teste já foi para o vinagre já. Então você tem pique de bola, rolamento de bola. Só para você ter uma ideia, existe uma gangorra, aliás, uma plataforma
onde ela tem 1 metro de altura, e você solta a bola com a pressão específica da bola de jogo que a FIFA exige. Você solta nessa rampa com 1 metro de altura e ela rola. Ela tem que rolar num teste de um gramado FIFA Quality Pro entre 4 metros a 8 metros de distância. Se ela rolar 11 metros ou se rolar 2 metros, está fora dos parâmetros da FIFA. E aí, de todos esses testes, de onde é tirado os parâmetros? Onde a FIFA tira os parâmetros? Dos melhores campos, das melhores ligas que acontecem na Europa. Pode ver que o futebol europeu é muito rápido. E o gramado lá é 100% natural, ou híbrido, como aconteceu com o Camp Nou agora, onde uma empresa colocou a grama como a bem parecida com a do Corinthians e a do Grêmio. Então, todos os testes de performance e absorção de impacto, torção, né, que é outro teste que eu esqueci de falar, que é para simular a trava de uma chuteira, aliás, o pé de um jogador torcendo, né, então não pode ter nenhuma ele não ele tem que torcer livre, ele não pode ter em nenhum momento esse equipamento pode estar preso na grama sintética, né? Então, por isso que o pessoal fala que a grama sintética do Allianz Parque é o que mais é parecida com a grama natural. E nesses 3 anos e meio, aliás, quase 4 anos, os adversários, com exceção do São Paulo, do zagueiro não, do atacante do São Paulo, nenhum time adversário reclamou do gramado. Porque a similaridade com a grama natural é muito grande, é muito fácil se adaptar à jogabilidade, à dinâmica do jogo no gramado do Allianz, né? Então, essa situação, ela faz com que o jogador tenha certeza de que realmente ele está jogando num lugar seguro. Outra situação, você vê. A Holanda está falando que vai abolir por conta de uma agenda mundial de sustentabilidade, aonde o pessoal quer tirar tudo que é sintético de tudo, de todos o que for possível tirar de sintético. Se for possível tirar o pneu do carro, vai tirar o pneu do carro. A Confederação da Holanda tem um estudo que eu posso mandar para vocês aí, afirmando que é muito, mas muito pequena a diferença entre lesão entre gramado sintético e o gramado natural. Inclusive, ela orienta os preparadores físicos a trabalharem mais a musculatura do jogador. Não porque no gramado sintético tem uma exigência a mais por conta do sistema. Não. É que o que acontece? Você não tem morro, você não tem depressão, é hiperplano, você não tem tufo de grama diferente por conta de um corte. Então, não é que a bola rola mais. O jogador é que vai estar na posição correta. Ele vai ter que correr mais para poder estar no lugar onde o amigo dele, né, o armador, vai jogar a bola. Então, você quer matar um time com um passe muito forte, é quando você simplesmente coloca esse time para jogar num gramado onde ele está totalmente fora das condições ideais para um jogo de futebol. Então, todos os parâmetros que foram tirados dos melhores campos da UEFA. Essa questão que a Holanda está levantando, a Holanda, dentre todos os países do mundo, é o que mais vende tecnologia. É um país pequeno, muito pequeno, e que vende tecnologias de tudo, de tudo. E é um comprometimento governamental deles serem o país mais sustentável do planeta. E também isso envolve no quê? Uma série de ações benéficas ao país, crédito de carbono, por exemplo. Então, isso vai numa sinergia, pegando outro lado do prisma desse tema sustentabilidade,
que é também lucrativo. A minha opinião, eu acho que e também a de alguns fabricantes lá da Holanda, nós conhecemos vários, vai ser difícil coexistir com a neve, a grama natural. Era um problema que eles tinham há anos atrás. E aí, entre você produzir, eu não sei o que essa conta o pessoal vai ter que fazer. Um campo tem 8.000 metros. Você tem um gramado com 8.000 metros, vai ter que ter um outro gramado na fazenda com 8.000 metros. O que você vai estar tirando de adubo, investindo em adubo, para poder fazer com que isso realmente dê certo, porque o gramado vai ter que ser trocado, né? Diferentemente do calendário que existe aqui no Brasil, na Europa são 2 jogos por semana, no máximo 2 jogos por semana no estádio. Nós aqui já tivemos 6 jogos numa semana, aonde no Allianz, num domingo, teve de manhã o sub-17, à tarde o feminino e à noite o principal. Então, como é que você coloca isso tudo dentro para convergir numa agenda que está tá bem equivocada? Porque só para você ter uma ideia também, não existe nenhum estudo que se comprove nada em relação à grama sintética. Se ela prejudica, se ela não existe estudo nenhum. O que existe um setor que tá querendo invadir o outro de uma maneira muito forte e está jogando uma narrativa e uma série de especulações que não tem fundamento. Isso ainda eu acho que vai dar muito, vai correr muita água embaixo da ponte, porque os gramados sintéticos, efetivamente, que são utilizados nos campeonatos principais, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o gramado que a gente está acostumado a ver aí em alguns complexos de locação. Outro detalhe por que não tem grama sintética na Europa? Bom, primeiro, está no verão aqui do continente europeu. A maioria dos países estão aqui praticamente é, é, bem perto bem perto do litoral e perto de uma zona onde a temperatura é mais amena, né? O que acontece, o que acontece nessa situação também? Nenhum clube tem problema de dinheiro para pagar a manutenção do seu estádio. Nenhum. As ligas pagam muita grana pelo, pelo time que está participando da liga. O projeto do, do, do estádio do Real Madrid, no mínimo 5 milhões de euros. No mínimo. Porque eles não vão abrir o quanto eles gastaram. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver já. Isso, sim, não, eu vi por vídeos, né? Não vi presencialmente ainda. Exatamente. Então, se isso vai dar certo, tomara que sim, né? Porque é pura tecnologia, iluminação artificial, o próprio tratamento da grama embaixo do gramado, tudo isso envolve uma tecnologia embargada violenta, né? Então a gente espera que realmente isso dê certo. Meu, eles não têm problema. Agora, tem estádios aqui no Brasil que quando você entra, você fala, meu, não é possível que isso, que isso realmente esteja acontecendo com esse clube, né? Ou quando você sai do Brasil e vai para a América do Sul, só para você ter uma ideia, a gente acompanha os delegados, né, nos checklists dos gramados, né? E, cara, quando você vai para alguns países, você olha o gramado e você fala, não é possível. Não é possível que eles conseguiram reclamar do nosso lá e o Estado aqui, e assim, não é o Estado. Ou joga aqui ou joga aqui, irmão. Não tem outra opção para a situação, né? Então, assim, por que não existe lá a grama sintética em alguns estádios? Em alguns estádios da Premier League existe grama sintética, por conta, da necessidade do time até de treinar dentro do estádio, né? E essa é uma das facilidades que a grama sintética oferece. Mas a maioria deles é grama natural. Por quê? Não tem dificuldade nenhuma. Eles gastam uma fortuna para manter o gramado natural em ótimas condições. E assim, no caso da UEFA,
o delegado da UEFA faz uma vistoria no gramado para ver se ele está em condição. E você pode ver que os jogos nos campeonatos europeus é de uma velocidade impressionante. Perde muito, assim, eu não digo para você que perde, é praticamente igual à grama sintética de um estádio que contenha a homologação e certificação da FIFA, né? Porque os parâmetros, na verdade, William, eles são idênticos. A intenção da FIFA é fazer com que o sintético seja o mais perto possível da experiência de um jogo de futebol na grama natural. Então, quando você pega um campo que a bola está viva, já saiu das condições normais. Quando não há absorção de impacto suficiente, ou quando o rolamento de bola, por exemplo, tem campo aí que você vai fazer um teste, dá 12, 13 metros, 15 metros. No mesmo teste que você faz para um gramado da FIFA, às vezes num gramado convencional, onde não foi homologado, você tem uma velocidade de bola incrível, né? Outra situação, qual que é? Para você ter uma ideia, quanto mais pelo livre da grama sintética, né? Quanto mais pelo da grama aparente, mais rápido é o jogo. Por isso que a FIFA determina uma variante entre 25 e 15 milímetros de altura e 18 milímetros de altura. A gente mantém os 20. É uma briga para manter os 20, porque você tem que escovar mesmo, tirar o excesso, que se porventura tiver, mas para poder manter essa situação dos 20. Agora, numa grama natural, se caso você é que nunca vai correr mais, porque para correr muito você tem que simplesmente tirar a folha da grama, acabar, exterminar, exterminar com a camada de folha, ficar só a raiz. Mas no caso do gramado natural acontece ao contrário. Quando a altura da folha da grama ultrapassa 25 milímetros, de 25 já vai ser um problema, já vai ser outro campo. Para lá de 25, a bola não vai correr, ela trava. O jogador pode ter lesão em função do travamento, porque, diferentemente do gramado sintético, você não tem uma superfície solo onde a raiz está lá profundamente tramada no solo. Você, você tem 30 milímetros de areia e mais o composto que você está usando, no nosso caso, o TPE. Em 30 milímetros, isso bem distribuído, você não consegue ter torção. Então, a manutenção, efetivamente, tem que ser muito bem feita, visando sempre a homologação do campo pelo teste da FIFA. Quando você não perde esse parâmetro, esse objetivo, seu gramado vai estar sempre em condições maravilhosas para uma partida de futebol de alto nível. E tu tá falando que a questão do gramado sintético e do natural são praticamente semelhantes, né? Então por que que tu acredita que os clubes que não conseguem manter o gramado 100% com condições de jogo, assim, um gramado perfeito, que tem grama natural, é claro, por que que tu acredita que eles não colocam, não optam por colocar o gramado sintético, visto que para aplicação é mais caro, mas com a manutenção acaba se tornando mais barato e a longo prazo, né, acaba equivalendo o valor e tu podendo ainda fazer shows, ter essa renda extra. Por que que tu acredita que esses clubes não trocam de gramado? Tu acredita que pode ser uma questão cultural aqui do Brasil ou até do mundo em preferir o gramado natural? Olha, assim, são, é uma variantes, são várias, é uma variante de situações que podem estar compondo isso. Por exemplo, o investimento inicial é alto. Se você quer um gramado onde você vai ter a performance do Allianz, tanto para shows como para futebol, isso passa na casa de 10 milhões de reais, né? Só que, por exemplo, o volume de show que o Allianz já teve, eu posso falar para você aqui que eles já pagaram esse gramado, já pagaram algumas vezes esse gramado com o resultado que eles tiveram com relação a shows e os jogos também, né? Então, primeiro ponto, às vezes, o clube não tem realmente um caixa para poder fazer esse investimento. Segundo, você vê, o Atlético Mineiro optou por colocar grama natural, embora a agenda de shows do Atlético vai começar muito forte ano que vem. Já está dando problema esse ano. O gramado não fica em condições perfeitas de jogo
por conta dos poucos shows. Não são muitos shows. Poucos shows e a demanda de jogos do Atlético Mineiro. Então, é, no caso do Atlético, eu acho que é híbrida essa situação. É o departamento técnico de futebol não querendo gramado sintético e o departamento de eventos da Arena MRV gritando lá, pelo amor de Deus, coloca o gramado sintético lá que a gente não vai conseguir entregar o gramado em condições de jogo para vocês numa partida importante, né? E assim, isso tá levando a situação ao que aconteceu com o Palmeiras em 2019, trocar 4 vezes o gramado num ano, né? Fora as outras situações de, olha, tá dando problema aqui, aí refaz aqui, tira, coloca faz um enxerto aqui, faz o outro, pinta o gramado de verde. São situações diversas para poder manter o gramado aparentemente dentro de uma qualidade que, infelizmente, não se consegue, porque a agressão de uma proteção de gramado para um show é muito grande na grama natural. Então, assim, 4, 5 dias é o suficiente para detonar um gramado. E aí ele precisa de, no mínimo, uma semana, 7 dias, 10, dependendo de onde ele está, para poder se recuperar e efetivamente dar para o jogador uma experiência legal de jogo, né? Então é bem, né, bem complexo. A gente recebe várias solicitações aqui, aí a gente está lidando com essas realidades totalmente diferentes no caso do Brasil aí para poder estar ajustando da melhor forma possível. Essas solicitações que tu falou aí, tem algum clube que vocês estão estudando já colocar? Eu vi que o Alessandro, CEO da Soccer Grass, falou que teve contato ali com a Arena MRV para colocar o gramado sintético. Como é que tá essa conversa e essa negociação? E se tem mais alguns estádios que estão procurando vocês aí, pensando já no gramado sintético pro ano que vem? Assim, como a negociação é delicada, você não sabe nunca que ano vai ser. A única certeza que nós temos é que vai ser. A data de instalação disso é final do Campeonato Brasileiro, se o time chegar à final. Aí a gente vai ter uma janela de dezembro a meados de fevereiro, aliás, meados de janeiro, para poder entregar o gramado. Quer dizer, sempre uma loucura, como foi no Palmeiras, né? Aliás, em meados de fevereiro, né? Uma hora a negociação avança, outra hora ela dá uma retrocedida. Então, existem vários. O que eu posso falar para você é que existem vários campos no Brasil que estão interessados no gramado sintético, né? Agora, definir mesmo, William, é só contrato assinado, porque cara, passa tanta água embaixo da ponte. Nós tivemos situações onde estava tudo desenhado para tudo dar certo, aí a federação não faz um repasse de dinheiro para o clube e o clube simplesmente teve que desmontar todo o projeto e o budget do ano que nós iríamos. Quer dizer, então, é muito volátil a situação. Mas tenha certeza que a partir do momento que nós tivermos as confirmações, meu, a gente não vai negar publicidade, não. Já vai falar que está tudo certo e que a gente vai estar colocando aí mais um gramado sintético em algum estádio por aí, tá? Perfeito. Tu comentou aí de muitos clubes procurando. Tu vê uma tendência de agora para os anos seguintes de mais estádios brasileiros terem gramado sintético? Eu vejo uma tendência muito forte, né? Só para você ter uma ideia, né? Falando dos Estados Unidos, por exemplo, como é que você vai tirar o gramado sintético dos Estados Unidos, cara? Então, é uma agenda totalmente descabida, tá tudo muito maluco. A Europa inventou um negócio agora, que ela quer fazer com que a FIFA, que também é europeia, né, baseada lá na Suíça, faça com que isso seja uma realidade. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, que por conta da tradição do futebol, você disputar uma final num gramado natural, desde que o gramado seja no padrão tipo do UEFA mesmo. UEFA e Premier League, todas essas ligas, onde se exige o máximo da superfície que você está adotando, né? Agora, por exemplo, na Rússia nós tivemos, mas a final não foi. Não, não foi porque, meu,
A Rússia vai ter problema de fazer a manutenção no estádio principal do país? Não vai. Ela vai oferecer a mesma coisa. A mesma coisa os Emirados Árabes. Qual que é o desafio dos Emirados do Oriente Médio? É você colocar uma grama natural num deserto. Meu, você quer case maior do que isso? Tá lá, 50 graus de dia, 0 grau à noite, meu. A grama sintética tá lá no gramado, tá lá no campo, né? Então, assim, as estratégias de produtos que são vinculados, né? A gente costuma falar que o esporte tem uma transversalidade muito grande. Então, toda a tecnologia embargada, às vezes, não é só para o futebol. As empresas estão mirando só o futebol, mas é um mercado mundial mesmo, onde elas podem tirar, desfrutar de um marketing que chega em qualquer lugar, né? Então, colocou um gramado onde existe um fabricante que faz fibra, não só para grama sintética, mas para construção civil, para a parte bélica, para coletes à prova de bala. Quer dizer, o nome do cara está ali, ele está vendendo muito mais produto. Aliás, é, a penetração da marca dele é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de canal, né? Então, quando a gente olha assim a vitrine, virou um case bilionário de situações que, elas flutuam de um lado para o outro e nem sempre a gente tem o entendimento do que está acontecendo ali na verdade. É a situação dessa questão da Holanda. Assim, eu estava fazendo um estudo a esse respeito, mas a partir de 2026, eles não iriam adotar mais a borracha preta. A borracha que é aquela borrachinha, que é o produto mais utilizado no mundo inteiro. A partir de 2026, eles iam reduzir não iam mais adotar o preenchimento do gramado com borracha preta, mas é por conta de uma outra agenda também que está muito intrínseca a, a setores de sustentabilidade e de produtos orgânicos, mais do que efetivamente o problema que isso dá, porque também, de novo, é um monte de coisas que eles jogam na imprensa e não conseguem provar nada. Então, é assim, parece que vão jogando isso o tempo inteiro, ao ponto de que vai ganhar pelo cansaço, né? Mas de contrapartida também você tem setores aí desse tipo de enfio orgânico que não tem capacidade de entrega, né? Então você está meio que rifado, a situação é outra. Acredito que num futuro próximo aí a gente vai ter outra visão do que está acontecendo nesse sentido, tá? Perfeito. Para finalizar, tu comentou que ali para aplicação do gramado no Allianz Parque foi em torno de 10 milhões de reais. Existe uma variação de fatores que podem fazer com que esse valor fique mais alto ou mais baixo, dependendo do estádio, da localização, da temperatura? Existe alguma variação nesse valor ou é meio que fixo, assim, por vocês usarem talvez a mesma tecnologia em todos os estádios? O projeto ele é praticamente customizado mesmo, né? Por exemplo, são situações que a gente tem que conviver e que tem que realmente fazer com que isso dê certo. Por exemplo, um terreno onde você tem um lençol freático muito elevado, vai jogar água para cima do gramado. Então, você vai ter que fazer um sistema para poder tirar esse excesso de água em determinadas épocas do ano, para que não interfira na drenagem normal do campo. Então, o que que nós nos especializamos? A gente pega, vamos falar aí, determinado time ou determinado estado tem um gramado lá, tem um estádio e ele quer fazer desse estádio um gramado sintético. A gente vai estudar desde solo, lençol freático, incidência de chuva para montar o projeto, né? Porque o sistema pouco muda, né? Por exemplo, se eu tiver um gramado no norte e nordeste, eu vou ter que usar uma outra especificação do enchimento, que é o termoplástico, vai ser o termoplástico, mas o termoplástico desenvolvido para altas temperaturas, né? Isso para o norte e nordeste. Vai ter um custo? Vai ter um custo, mas não é relevante dentro do projeto.
Agora, se a gente tiver problemas com troca de solo, lençol freático, aí a parte que a gente não vê, que está sob a grama, vai ter que ser muito bem trabalhada, a ponto, às vezes, de ter lugar onde você tem que ter bomba de vácuo para tirar o excesso de água para que ela não suba por gramado, né? Então, cada projeto é uma situação, tá? É, não dá para você taxar um valor assim, X, PTO, e falar que isso vai ser a verdade absoluta, por que não? Cada projeto tem a sua singularidade e, dentro da engenharia, os desafios para poder fazer aquilo se tornar eficiente, né? Claro. Uma perguntinha só, quando eu estava pesquisando ali a diferença dos gramados, eu vi que o Allianz Parque ele tem uma manta de amortecimento e o Engenhão ele tem uma manta de anti-impacto. É a mesma coisa? Tem alguma diferença entre elas? A mesma coisa. A É a mesma diferença coisa? o objetivo é o mesmo, tá? Uhum. Essa parte de shock pad, nós chamamos de shock pad, ela é responsável por 60% do índice de amortecimento de impacto exigido pela FIFA. Então, essa manta tem que ser eficiente. No caso do Arias, além dela ser uma manta de amortecimento de impacto ou shock pad, ela também é uma manta drenante. Ela tem uma capacidade de drenar a água que vem por cima do campo muito forte, muito forte. Então, ela, além de auxiliar no sistema de amortecimento de impacto, ela auxilia no sistema de irrigação também. Só para você ter uma ideia, o produto que nós trabalhamos lá, ele tem uma vida útil de 21 anos. A vida útil de um sistema desse, acredito que vai lá, os Allianz vai desfrutar desse gramado se continuar obedecendo os limites de carga e toda a legislação que é exigida e todas as normas que é exigida sobre peso sobre uma superfície esportiva, ele vai alcançar aí uns 10, 15 anos Tá, e a de 21 que tu falou é de qual gramado? do Allianz Parque. Do Allianz aguenta 21 e do Engenhão de 10 a 15? Não, o sistema todo do Allianz, 10 a 15 anos, porque a gente está Uhum. falando tanto falando da grama também, né? Sim. Do Engenhão, eu não conheço os produtos que eles trabalharam. Eu conheço a cortiça, a grama também eu conheço. Mas assim, nós estamos com quase 4 anos na frente, né? O Engenhão está com apenas, acho que 4 a 5 meses de utilização. Então, eu posso falar assim, sem sombra de dúvida e sem ter medo, que o nosso sistema é o mais próximo da grama natural que existe no mundo, tá? Não é só no Brasil, não, que existe no mundo. O conforto é oferecido pelo sistema é incomparável, sabe? O jogador que nunca jogou lá, só para você ter uma ideia, o goleiro do Boca Juniors estava falando que ele estava com medo, teve uma entrevista, depois você dá uma procurada aí. O goleiro do Boca Juniors deu uma entrevista na Argentina que ele estava com medo porque ele não conhecia o sistema do Allianz e tinha medo de que ele fosse muito duro. E que quando ele jogou na Holanda, ele jogou no Heracles Almelo, que é um time de referência lá do campeonato holandês. Os sistemas são idênticos. Aí ele postou, o pessoal postou isso no Instagram, eu peguei e respondi lá, fica tranquilo, não vai ter nada de diferente do que você já já jogou lá na Holanda. É 100% idêntico ao sistema que existe na Holanda. Então, você vê, o jogador se for igual ao do Heracles, é excepcional o gramado. Palavras dele, né? Uhum. Então, dentro desse universo de jogadores, já há um consenso aí entre eles do que é melhor e do que é pior. Claro que a gente tem 3 referências só, 4 com o Santo André, que nós fizemos também. Santo André é um sistema que não tem nada a ver com o Allianz Parque, mas ele oferece o mesmo conforto. Aliás, o conforto não vai ser o mesmo, mas a performance exigida pela FIFA é a mesma. E gramado sintético em CT vocês já colocaram também aqui no Brasil?
O CT do Palmeiras tem um gramado idêntico ao do Allianz. Nós montamos quase simultaneamente, não foi simultaneamente, porque choveu demais na época, em janeiro e fevereiro, e a gente se concentrou os esforços para terminar o do Allianz Parque, né? Mas nós temos no Clube Social de São Paulo, onde treina o feminino, nós também temos um campo lá de 7.000 e quase 7.000 metros, onde o pessoal, o feminino joga e treina. No Corinthians também, não no CT, não no Joaquim Grava, mas no clube ali no clube social também nós temos 2 campos, inclusive um foi homologado pela FIFA. Temos na Granja Comari um campo lá no CT da CBF, já com muito tempo esse gramado. E a gente está nessa, como o CT não exige muita qualificação, o que deveria exigir, porque o cara está colocando o plantel lá dele para treinar, né? Então, não é só o estádio que interessa, mas o CT também deveria ser exigido uma série de qualificações para que não tenha problema, né? Com que o jogador não tenha problema, né? Mas nós temos alguns CTs aí também. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com Edson Gomes, especialista em sistemas esportivos pela Soccer Grass, empresa responsável pela aplicação do gramado sintético no Allianz Parque. Foi um bate-papo muito legal para desmistificar um pouco sobre o gramado sintético aqui no Brasil, explicando como funciona a aplicação, a manutenção, a questão de valores e a validação da FIFA para receber o selo FIFA Quality Pro para esses gramados poderem receber jogos oficiais dos campeonatos brasileiros. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque em breve vamos estar lançando um e-book sobre gramados sintéticos. Um conteúdo completo com tudo o que você precisa saber sobre os 3 estádios com gramados sintéticos aqui no Brasil. Mas eu já te deixo a pergunta. Qual a tua opinião sobre os gramados sintéticos aqui no Brasil? Tu acredita que é a solução para os estádios que não conseguem manter uma condição adequada para os atletas? Deixa aqui nos comentários. E já deixo o convite também para vocês seguirem acompanhando o canal do FootHub aqui no YouTube, que vem conteúdo novo por aí. Espero que tenham gostado da conversa com o Edson e até uma próxima.